Segundo Samuel, capítulo 13. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu depois de algum tempo que Amnon, filho de Davi, enamorou-se dela. E angustiou-se Amnon até adoecer por amar sua irmã, pois era virgem e parecia impossível a Amnon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou: Por que tu, de dia para dia, tanto emagreces, ó filho do rei? Não me dirás a mim? Então respondeu Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e a coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa dizer a Tamar: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou a massa e, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer. E disse Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara a seu irmão Amnon. Quando lhe chegou para que ele comesse, Amnon pegou ela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos de Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Depois sentiu Amnon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe respondeu: Não há razões de me despedires. Maior seria este mal do que o outro já me tens feito. Porém ele não quis dar ouvidos. Mas chamou o moço que o servia e disse-lhe: Deita fora esta mulher e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica da lar, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. Então o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça e rasgando a túnica da lar que trazia, pôs a mão sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o coração por isto. Assim ficou Tamar desolada, em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei e disse: Eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos, para não tecermos pesados. Absalão insistiu com ele, todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção. Disse-lhe Absalão:
Ao menos deixe ir conosco Amnon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: para que iria ele contigo? Mas como Absalão instasse com o rei, deixou ir com ele Amnon e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu ordens a seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então matai-o. Não tenhais medo, não sou eu quem vos ordeno, esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um o seu mulo, fugiram. Quando eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, segundo o qual se dizia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando suas vestes, lançou-se por terra da mesma maneira. Todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe: não presuma o meu senhor que mataram todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração ao rei, meu senhor, o pesar que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão, porém, fugiu, e o mancebo que estava de guarda, levantando os olhos, orou. E eis que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele e ao lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que vêm aí os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a sua voz, choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ter com Talmai, filho de Amiur, rei de Gessur, e Davi pranteava a seu filho todos os dias. Tendo Absalão fugido para Gessur, esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Amon.